Queridos, nós começamos uma série de exposição neste livro, em que nós já estamos falando há pelo menos 3 domingos. E hoje eu queria trazer algo muito, mas muito importante no que tange a vida como igreja e a vida do proclamar este Evangelho. Lá em Efésios, no capítulo 1, vai dizer assim: depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Note bem, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, certamente é pela proclamação do Evangelho. A igreja, ela vive sobre essa missão particular. A sua missão geral é glorificar a Deus. A missão geral da igreja é glorificar a Deus. A missão particular da igreja é proclamar o Evangelho. É assim que os eleitos eles são reunidos pela proclamação do Evangelho. Então não tem para onde correr, irmãos. Esse momento, e quando nós testemunhamos, é cerne e não pode ser negociado. Você já se sentiu sozinho? Você tem se sentido hoje assim? Interessante, eu tenho estudado um pouco sobre a história de um dos maiores exegetas do século XX, Gerhard dos Voss. E este homem, ele teve uma proeminência no seu ministério maravilhosa. Ele é um dos nomes mais assertivos no que tange à história da revelação. Ele trabalha os textos bíblicos de uma forma maravilhosa. Mas ele não é só um professor, ele também foi pastor. E sabe o que mais me chamou a atenção na história deste homem, com um ministério tão profícuo e uma chamada tão efetiva? É que na história dele, ele morreu praticamente sozinho. Estudando a história, em seu sepultamento, eram tão poucas pessoas que estavam ali. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque muitas vezes é assim que nós nos sentimos na nossa caminhada rumo à cidade celestial. Sozinhos. Muitas vezes, diante do desafio que é nos colocado, de sermos igreja, de testemunhar do Evangelho, quando nós nos deparamos com este livro aqui, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: o que eu tenho de força ou de companhia para poder viver tudo isso que é preceito bíblico? Ser uma igreja que avança, ser um servo piedoso, testemunhar da palavra. O que eu tenho? O que a Bíblia me garante diante de tantas aflições e dificuldades da vida? Nós vimos o autor do livro, Lucas. Ele visa apresentar fielmente e organizadamente, desde o seu primeiro livro, no caso, desde o seu primeiro relato, o Evangelho de Lucas, a respeito do ministério de Jesus e sua história da salvação. Então, Lucas tem este propósito estabelecido: fielmente, organizadamente, apresentar a respeito da vida e da obra de Jesus e a sua importância para a história da salvação. E nós fizemos uma pergunta:
Diante dessa realidade, diante desses fatos que Lucas ele apresenta tanto no Evangelho de Lucas quanto em Atos, nós perguntamos: você acredita nisso mesmo? Você acredita na obra salvífica, nos ensinamentos, nos acontecimentos, nas palavras de Jesus? Você acredita nisso? Bom, nesse propósito geral da igreja, que é glorificar a Deus, e a sua missão particular, que é proclamar o Evangelho, você terá que acreditar nisso. E não somente isso, nós vimos aqui que o destinatário do livro de Atos foi Teófilo. Esse destinatário, tanto no primeiro relato no Evangelho de Lucas, como em Atos. Essa carta, esse livro é endereçado a ele. Nós vimos que Lucas é um pesquisador cuidadoso, que testemunhou muitos dos acontecimentos, a partir ali de Atos 16 e nos capítulos posteriores. Então nós estamos falando de um homem sério, de um historiador, nós estamos falando daquele que testificou e vivenciou. Tanto que, ainda no capítulo 1, ele diz assim, que Jesus apareceu a muitos com provas incontestáveis. Eu gosto de um comentário que o Hernandes ele faz, que ele diz assim: tanto a morte de Cristo como sua ressurreição foram fatos públicos e verificáveis. Ele padeceu, mas se apresentou vivo. Sua ressurreição foi um fato histórico, irrefutável. Então Lucas aqui, querida igreja, ele traz como um tratado histórico, ele registra a vida de Jesus até a sua ascensão. E ele resume o tema geral de Atos, afirmando que o Senhor propagaria a sua obra em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Será que estamos apegados a essa realidade da vida e da obra de Jesus, a tal ponto de confiarmos em sua palavra, a tal ponto de crermos em sua obra salvífica, como aqui por Lucas relatado? Será de modo incontestável nós cremos na ressurreição de Jesus, como Lucas aqui ele traz o relato? Essa obra ela chegou até nós. Nós estamos aqui diante de uma igreja no primeiro século que crê nas obras de Jesus, nos seus feitos, nas suas palavras, confiando em suas palavras e testemunhando do seu amor. Aqui temos a seguinte realidade neste livro: Jesus havia dado o roteiro para a igreja, o roteiro do avanço missionário. E uma vez que falamos dessa centralidade que este livro traz, da vida e da obra de Jesus, as evidências apresentadas a respeito da sua ressurreição, nós perguntamos: você crê fielmente nisso? A base sólida é apresentada de forma incontestável, os fatos do Evangelho. Tudo isso devemos confiar e crer, e assim viveremos para a glória de Deus, iremos nos satisfazer nele, e por isso iremos testemunhar. Eu defendi no sermão passado que
a vida de testemunho, ou viver aquilo que Deus tem para nós como igreja, testemunhando, avançando diante deste campo, diante dessa vivência que é para todos nós, não é meramente uma obra pragmática. Você precisa crer e por isso você vai testemunhar. Eu até trouxe o exemplo que esse exegeta, ele trabalha de uma forma muito linda, trazendo o quê? Que o crer não é um dispositivo psicológico entre você acreditar ou não, mas antes de tudo você precisa confiar nas palavras de Jesus. A confiança, ela vem primeiro, é você acreditar nessas palavras, você se apegar a ela de uma maneira tão contundente, tão efetiva, que faz razão aquilo que os apóstolos falam. Para onde iremos ou o que faremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Como viver essa missão de testemunhar, de vivermos para a glória de Deus? Como vivermos essa realidade do crer verdadeiramente? Como? Você tem esse desejo no seu coração nesta manhã? Você é desafiado pela palavra de Deus em confiar nas palavras e nos feitos de Jesus? Você é desafiado a viver para a glória dele? Diante de todo esse relato que Lucas traz a respeito da vida e da obra de Jesus, você olha para isso de uma maneira, e isso gera uma ânsia no seu coração, um desejo no seu coração de confiar nas palavras de Jesus, de testemunhar do seu amor, de viver para a sua glória. Isso é uma realidade no seu ser. Ora, Lucas aqui apresenta essa verdade indivisível, que tudo aquilo que a igreja seria ou faria está relacionada diretamente a confiar nos fatos, na obra e na vida de Jesus e testemunhar do seu amor. Nós podemos sair às ruas e perguntar: você crê em Jesus? Muitos falarão: eu creio. Mas o confiar nas suas palavras, naquilo que Jesus fez e ensinou, de olhar para o Cristo das Escrituras e se apegar totalmente nele, é totalmente diferente de um dispositivo mental de crer ou não. A palavra de Deus vai dizer lá em Pedro que os demônios creem e tremem. Ora, uma coisa é você crer como um dispositivo psicológico do sim ou do não, outra coisa é você confiar nessa palavra, se apegar a essa palavra, meditar de dia e de noite nessa palavra. Nós estávamos dizendo na IBD o exemplo dos puritanos. Os puritanos, nós falamos muito sobre o devocional, de iniciar o nosso dia fazendo devocional. Sabe o que é surpreendente na história dos puritanos? Eles faziam o devocional deles, sabe quantas vezes por dia? Quem se arrisca? Não vale quem estava na escola bíblica. Pelo menos 3 vezes por dia. Você já parou para pensar, você confiar nas palavras, na vida e da obra de Jesus a tal ponto de viver para a glória dele, e ele se apegava ao entendimento de que como o homem se alimenta 3 vezes pelo menos, você deve nutrir o seu espírito pelo menos 3 vezes ao dia. Mas chegaremos a este ponto apenas de uma forma pragmática?
Chegaremos a este ponto apenas de uma forma em que falamos para nós mesmos: na força do meu braço eu viverei para a glória de Deus, na força do meu braço eu confiarei nas palavras de Jesus, na força do meu braço eu serei essa igreja que avança, essa igreja que tem um roteiro, na força do meu braço eu viverei a vida piedosa que eu tanto desejo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês nessa manhã. Eu quase, no momento do louvor, eu disse assim: deixa a igreja cantar, porque a igreja quer cantar. O louvor encerrou e a igreja continuou cantando. Sabe quantas vezes a gente desejou isso no contexto da nossa igreja, o canto congregacional? Porque nós entendemos que o louvor não é uma apresentação, nós não estamos num show. Nós estamos aqui como comunidade, unidos, cantando juntos, adorando juntos ao Senhor. Sabe quantas vezes? Até que um dia nós entendemos que é Ele que faz, que a nossa função é nos atentarmos à palavra. E hoje foi a concretização de um sonho: deixa a igreja cantar. E isso é lindo, pois não será assim nos céus de glória, a igreja junto, adorando, ou será uma mera apresentação? Por isso, toda a condição que nós precisamos vem de algo muito maior. Vivermos para a glória de Deus, crermos em Sua palavra, confiarmos em Sua palavra, realizarmos essa missão de testemunhar, vem de algo muito maior que o próprio Jesus, Ele prometera. Eu te peço a olhar para a sua Bíblia por um momento e observar o versículo 5, por gentileza. Ele diz assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas vós sereis batizados para o avanço e testemunho. Neste contexto, olhando para este livro, havia uma promessa, algo que esta igreja precisava ter para avançar e testemunhar. Nós falamos muitas vezes sobre o avanço das igrejas locais. Nós queremos ver a nossa igreja avançando, nós queremos ver as nossas vidas avançando na vida de devoção. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, olhe bem para mim nesta manhã. Sem essa realidade que parte do Espírito, eu, você, a igreja não irá confiar nas palavras de Jesus. A igreja, ela não irá testemunhar. Era algo necessário aqui. Por isso que Jesus diz: aguarde em Jerusalém o Espírito. Vós sereis batizados e recebereis o Espírito. Vá para Jerusalém e aguarde. Sabe o que eu quero dizer nesta manhã? De repente você chegou aqui e você já tentou de todas as formas. Isso eu quero trazer como aplicação. Eu sei que o texto aqui ele está dizendo que esta igreja ela precisava receber habilitação do Espírito para a sua missão. Mas deixa eu te dizer de uma forma de aplicação. Existem áreas do nosso viver, da nossa vida como igreja. Existem áreas na nossa vida de devoção, na nossa vida de testemunho, que sabe o que falta? O poder do Espírito. Mas o que é isso, pastor? O que é este poder? O que é esse ser batizado? Para o avanço e testemunho é necessário a vinda definitiva do Espírito para habitar na igreja e capacitá-la. Aqui é o grande segredo revelado. Para o avanço e testemunho é necessário a vinda definitiva do Espírito para habitar na igreja e capacitá-la.
Nós vivemos em um contexto em que estratégias humanas, força do braço, mas nesse contexto de Atos está claro que existia uma vinda definitiva, algo para habilitar a igreja, para capacitar. Deixa eu te dizer uma coisa: é poder do Espírito, é habitação do Espírito. E como esse processo se desenrola? O comentário de Hernandes Dias Lopes, ele vai trazer o seguinte: que o batismo com o Espírito se dá na conversão. Muitos entenderam, principalmente no contexto pentecostal e neopentecostal ou carismático, que o batismo é uma segunda bênção depois da conversão. Não. O batismo com o Espírito se dá na conversão. Quando somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. Isso nós encontraremos lá em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13. Se puder colocar aqui, por gentileza. Ele está dizendo que naquele contexto ali da igreja de Atos, em que eles deveriam testemunhar, em que o evangelho iria se expandir, embora o Espírito já estivesse agindo antes do Pentecostes, sua dispensação plena começa ali, pois só quando Cristo foi glorificado é que o Espírito Santo foi derramado para estar para sempre com a igreja. Lucas está falando desta vinda definitiva do Espírito para habitar na igreja e também da capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. De repente você chegou aqui nessa manhã e disse assim, ou já pensou: nossa, a minha vida eu preciso avançar, eu preciso testemunhar. Ou você olha para a igreja e fala: a igreja ela precisa alargar as fronteiras, testemunhar desse evangelho, começando com Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas você nunca se atentou na seguinte realidade: você está unido com Cristo pelo Espírito na conversão, você é moradia desse Espírito. Deixa eu te dizer o tanto que isso é importante. O Pai prometeu o Espírito e a igreja deveria esperar. É a promessa lá de Joel capítulo 2. O Pai prometeu o Espírito e a igreja deveria esperar esse cumprimento. Joel capítulo 2. O próprio Jesus em João 14,16 diz: e rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Você tem se sentido só? Você lembra da minha pergunta quando começou? Para viver a obra, crendo nessa obra salvífica, viver para a glória de Deus, testemunhando, você tem se sentido só? Existe algo que precede uma promessa maravilhosa, e essa promessa ela se cumpre ali em Atos 2. A igreja ela é condicionada. E rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador. É o próprio Jesus falando dessa importância, a fim que esteja para sempre convosco. Jesus reafirmou essa promessa várias vezes, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Cadê as estratégias humanas e carnais, a força do braço do homem? A igreja ela avança por aquilo que Jesus, pelo seu Espírito, comissiona, condiciona. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei, João 15:26, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Deixa eu te dizer uma coisa bastante importante. Na visão reformada, eu comecei com Hernandes, né? Eu vou terminar com alguns outros
de uma maneira mais efetiva e contundente. Na visão reformada, batismo no Espírito refere-se à união do crente com Cristo e seu corpo, a igreja, realizada uma vez por todas na conversão. 1 Coríntios 12:13, pois em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo. Uma vez que há o novo nascimento, uma vez que há a conversão, verdadeiramente, você está unido a Cristo e ao corpo, a igreja, nesta conversão. Você tem desejo de viver para a glória de Deus? Você tem desejo de confiar nas palavras de Jesus com todo o seu ser? Você tem desejo de testemunhar deste Evangelho? Pois bem, você precisa do Espírito e dessa promessa na sua vida. A Confissão de Fé de Westminster não trata diretamente do batismo com o Espírito, mas os reformados interpretam 1 Coríntios 12:13, onde diz, pois em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo. Ele vai dizer, como um ato único, inicial, em que o crente é unido a Cristo. A sistemática de Louis Berkhof é um sistematizador clássico das Escrituras. Ele diz, o batismo com o Espírito não é uma segunda bênção, mas a obra inicial pela qual nós fomos incorporados a Cristo e ao seu corpo. O selo do Espírito é a confirmação contínua de que pertencemos a Ele. Querida igreja, amada igreja, deixa eu te dizer uma coisa. Qual o seu lugar ao corpo? Você está unido a Cristo pela conversão, você verdadeiramente nasceu de novo, porque não tem como testemunhar, não tem como viver uma vida para a glória de Deus, sem primeiro entender que existe um nascer de novo, uma união com Cristo e a igreja. Por isso você não diz se você vai ou não pertencer à igreja, você não diz o que você vai ou não fazer, pelo contrário, nesse sistema aqui você se torna escravo de Cristo, porque Ele é seu Senhor, e é por isso que eles testemunham e vivem para a glória de Deus. Ora, ele traz aqui uma dualidade. Ele diz, João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Batismo de João, só para que podemos entender, batismo de João com água, na cosmovisão reformada vai dizer, era simbólico e preparatório, ligado ao arrependimento, apontava para a necessidade de purificação interior, mas não regenerava em si. Seu foco era preparar o batismo de João para a vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo com o Espírito é o cumprimento da promessa do Pai. Não é apenas um símbolo, mas a realidade espiritual para o qual o batismo apontava: regeneração, novo coração, habitação do Espírito. Vocês acham que pode ter uma pessoa que desceu as águas, mas não converteu verdadeiramente? O que vocês acham? O batismo de João apontava para uma necessidade maior, de dentro para fora, e isso é cumprido em Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe quem é a igreja? A igreja é a comunidade dos regenerados. A igreja é a comunidade dos regenerados, daqueles que se tornaram morada do Espírito.
daqueles que foram habilitados, capacitados pelo Espírito, que não colocaram as suas forças no próprio braço. Certamente que temos as nossas fraquezas, mas não tem coisa melhor, irmãos, daquela realidade que o próprio Jesus diz: importa nascer de novo. A igreja, ela produziu, e quando eu falo a igreja, muitas instituições produziram o falso crente. Nunca se produziu tanto falsos convertidos. Por isso que a igreja está cheia de espectadores. Por isso que a igreja está cheia de carnalidade. Por isso que a igreja está cheia de força do braço. Dizemos, vamos adorar do jeito que nós queremos. Que esse negócio de olhar para as escrituras, o negócio é o culto show, é luzes, efeitos. A partir do momento que você se torna a morada do Espírito Santo, você é unido a Cristo e à igreja. O que Jesus prometeu em Atos 1:5 se cumpre em Atos 2, Pentecoste. O Espírito é derramado sobre a igreja. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é morada do Espírito de Deus. Você foi unido à igreja de Cristo na conversão pelo batismo no Espírito, que é algo que acontece no momento que você crê. Houve essa obra sobrenatural de dentro para fora. Houve essa obra que mudou as suas afeições e você não pode mais ser o mesmo. Você foi unido a Cristo e a sua igreja e por isso não pode se conter da tamanha salvação que recebeu, por isso você testemunha. Ou você está entre aquele, como ali é dito em Atos, o Simão e o mágico, se alegrou com algumas coisas do Evangelho, se batizou até, se alegrou, mas não teve transformação interna. O Antigo Testamento, ele já narra a história da redenção, fala de circuncidar o coração, como algo mais profundo para obedecer, amar o Senhor. João prepara o caminho do batismo do arrependimento como um sinal da vinda do Messias, aquele que pelo Espírito mudaria e transformaria corações. Uma vez unidos a Cristo e à igreja, estaremos capacitados por Ele. Em Romanos 8, 15 e 17 vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Existe uma união com Cristo e o seu povo. De repente você nunca refletiu sobre isso na sua vida. Você sempre teve o desejo ardente e diz: eu preciso fazer, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Mas nós entendemos, irmãos, que antes de fazer é necessário ser. Você está unido a Cristo? Você está unido nesta manhã à igreja? O que está esperando para arrepender-se hoje? Você tem desejo de ser morada do Espírito Santo? Confiar, viver para a glória de Deus e testemunhar? Diante desse entendimento que você não está sozinho, mas que no Espírito você tem a condição necessária para viver a sua vida na fé?
O que você tem hoje? Eu queria te dar pelo menos 40 segundos. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus que mora em nós testifica que somos filhos de Deus. Qual o seu lugar nessa união com Cristo? Qual a verdade da sua união com a igreja de Jesus? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem testemunhado como essa igreja aqui em Atos viveu? Essa tem sido uma realidade em nosso ser? Ou estamos apegados ao auto-engano? Feche seus olhos, curve a sua cabeça.